Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 78. Eu lerei os 4 primeiros versículos e depois os irmãos poderão meditar em todo o Salmo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Meus irmãos, esse é um salmo que vai tratar da providência do Senhor na história do seu povo. E aqui nós vimos algumas verdades iniciais, e nos versículos iniciais, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração. Os louvores do Senhor, ou seja, que Deus foi e é merecedor dos louvores, o seu poder, quanto ele tem sido poderoso na história do seu povo, as maravilhas que fez, os seus grandes feitos na história do povo, né? O que deveria ser transmitido aos filhos esta geração seriam os mandamentos do Senhor, as obras, ou seja, os grandes feitos do Senhor, também a sua providência e cumprimento das suas promessas. Por que escolhemos esse salmo, irmãos? Esses dias de enclausuramento, que obrigatoriamente estamos com os nossos filhos em casa, nós precisamos lembrar de umas verdades fundamentais da palavra de Deus sobre o ensino a eles. Portanto, nós devemos ensinar os filhos com 3 grandes propósitos: para que coloquem em Deus a sua confiança. Versículo 7, parte A. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Lá em Deuteronômio nos dá a ideia de como esse ensinamento deve ser passado, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ainda lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, eles precisam adquirir sua própria fé em Deus, suas próprias experiências com o Senhor, para depositarem a sua confiança em Deus, porque a fé, ela é individual. João, por exemplo, Batista, recomenda a alguns dos seus discípulos que procurassem o próprio Jesus, que dizia ser o Cristo. Ou seja, eles deveriam buscar encontrar-se com Jesus Cristo, para que eles mesmos pudessem ter as suas convicções a respeito de Jesus Cristo. Portanto, passando por uma dificuldade, em um determinado momento da minha vida, eu me lembro que minha mãe me falou: vá para o quarto e ore a Deus. Então, eu adquiri a partir dali uma experiência com o Senhor, a primeira. E aí, então, aprendi a começar a crer no Senhor. Jesus veio para promover a nossa confiança em Deus. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, lá em João 17, 8. Então, meus irmãos, vimos que, em primeiro lugar, nós devemos ensinar os nossos filhos para que coloquem a sua confiança em Deus. Em segundo lugar, para que não esqueçam dos feitos do Senhor. Da parte B do verso 7, não se esquecessem dos feitos de Deus. Por isso o ensino lá em Deuteronômio 6, o ensino por saturação, o ensino dos louvores, o ensino do poder de Deus, das maravilhas que o Senhor fez e dos seus mandamentos, para que eles jamais esquecessem dos feitos do Senhor. E as festas que eram estabelecidas ou que foram estabelecidas por Deus tinham exatamente esse propósito. Quando os filhos perguntassem por que aquelas festas, eles explicavam exatamente os grandes feitos do Senhor no meio do povo. E isso deveria certamente levá-los à gratidão, deveria levá-los à adoração ao Senhor,
deveria levá-los a lembrar desses grandes feitos do Senhor por amor e por graça a eles, e também levar a servi-los, constrangidos pelo amor e pelo cuidado que Deus tinha para com eles. Jesus Cristo institui a ceia também como memorial, para nos fazer lembrar o que ele fez por nós na cruz, por amor e graça. Isso deve nos levar também à gratidão, à adoração e a servi-lo de todo o nosso coração. E o terceiro propósito do ensino aqui aos filhos é para que eles pudessem aprender a obedecer os mandamentos do Senhor. A parte C do verso 7, mas lhes observassem os mandamentos. Ou seja, diferentemente das gerações passadas que foram rebeldes, eles tinham coração inconstantes e foram infiéis ao Senhor. O Senhor agora orienta o seu povo, os pais, a ensinar esta nova geração a obedecer o Senhor. Vejam como eram obstinados em estarem desobedecendo ao Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui, o verso 8. E que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus, verso 8. O verso 11, esqueceram das suas obras e das maravilhas que ele mostrara. E ainda o verso 36 e 37, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Por isso o Senhor orienta este povo, os pais, para ensinar os filhos a obedecerem diferentemente das gerações passadas. Ele se referia especialmente àqueles que estavam no deserto. Jesus, nós que cremos nele, nós somos salvos e agraciados pelo mérito dele, por ter cumprido os mandamentos por nós e ter ido à cruz por nós. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso somos nele salvos, agraciados pelo seu mérito, porque ele cumpriu. E é pela obediência dele que o Senhor certamente nos agracia e nos abençoa. Na nossa conclusão, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos ser diligentes na transmissão da palavra de Deus aos nossos filhos e dos feitos do Senhor, porque estamos vivendo dias difíceis e esses dias tendem a piorar. É uma responsabilidade muito grande que temos para orientar os nossos filhos. E de que forma podemos fazer isso? Informalmente no nosso dia a dia, como está em Deuteronômio 6, lembrando a eles os grandes feitos do Senhor, as bênçãos do Senhor que têm vindo sobre nós, os cultos domésticos, contando as histórias bíblicas, levando aos cultos na igreja também, para que eles creiam em Deus, não esqueçam jamais dos feitos do Senhor e obedeçam ao Senhor. Eu, especialmente, sou muito grato a Deus pela fidelidade da minha mãe, que me transmitiu os ensinamentos do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Irmãos, que essa mensagem encontre lugar no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.